Oi, pessoal. Quero falar um pouco sobre mito, numa ideia que está nesse livro aqui, Classical Mythology, Helen Morales. O que para nós são os mitos? Quando a gente fala em mito, geralmente a gente se refere aos mitos gregos, né? Mas são eles que nós consideramos clássicos, né? E não os mitos da Índia e de outros lugares. Isso é há um eurocentrismo, né? A Europa, ela formou o Ocidente, formou em vários sentidos, entre eles e talvez principalmente no sentido mitológico, né? O nosso mito de origem é europeu, a Europa, onde a civilização teve início. Aqui no Brasil a gente tem outros mitos, né, de origem. Ou, na verdade, o nosso mito de origem é conflitivo, né? Tem os europeus, os indígenas, né, os africanos. Mas quando a gente pensa em mito, quando a gente pensa em ideias muito antigas, práticas sociais muito antigas, formas religiosas, formas políticas, ideias científicas, filosóficas, nós pensamos na Grécia Antiga, né? Isso, eu repito, é um eurocentrismo, né? Mas é assim que nós pensamos, né? Então, precisamos fazer crítica disso, de quem nós somos, dessa nossa herança europeia, né? Aqui no início do livro, a autora comenta um anúncio que o ministro do turismo grego fez em 2003, não, em 2005, que chamava as pessoas para visitarem a Grécia. E dizia uma frase grande, né? Live your myth in Greece. Viva o seu mito na Grécia. E a autora, é interessante a visão dela, que ela critica essa frase, e também vai ter um texto aqui que eu vou ler até nesse anúncio, que ela critica também, mas ela também tenta ter uma visão não pedante, não restrito ao que a academia tem a dizer sobre esse anúncio, né? A gente poderia dizer que, para comentar essa frase, Live your myth in Greece, convidando as pessoas para viverem o mito delas na Grécia, né? A autora diz: é possível isso? Vivermos o nosso mito na Grécia? E o mito? O mito é individual? Não, o mito não é individual. O mito, ele é uma história comunitária, né? É uma história que diz do passado de uma comunidade, das origens daquela comunidade, origens
heróicas e divinas daquela comunidade. O mito não é individual. Se alguém se metesse a fazer o que um herói grego fez, ele acabaria preso, né? Mas o mito está presente nas nossas vidas. O mito não é uma história não é alguma coisa que foi uma coisa que existiu entre os gregos antigos, né? O mito é uma coisa que é viva, ainda é viva. É uma história que nós contamos ainda, algo que tem um efeito sobre nós, à medida que ele está, como eu disse, nas nossas formas políticas, na base das nossas formas políticas, na base da nossa filosofia, nossas filosofias, né? Está na base de algumas palavras que nós usamos, ou muitas palavras que nós usamos, filmes e músicas que nós temos, né? Então nós vivemos um mito. Não é um mito meu, não é como se eu tivesse alguma coisa grande para fazer e a Grécia estivesse me chamando para fazer lá. Que é isso que parece, né? Venha viver a grande coisa que você tem para fazer aqui na Grécia. Aqui é o lugar para você viver, para você fazer algo grande, porque aqui é o lugar dos mitos, né? Parece que o anúncio quer dizer isso, mas você não vai fazer isso. Você vai visitar a Grécia, vai ver as ruínas, vai ver todo o turismo que eles prepararam em cima dessas coisas, e pronto, vai voltar para casa. Você não vai, como a autora comenta, para Esparta, se envolver com o espartano, depois você vai para Atenas, respirar ares democráticos, não vai passar por isso. E vai contar alguma história incrível para os seus amigos quando você voltar, né? Mas você vai viver isso como um escapismo. Eu vou passar 2 semanas na Grécia, fazendo coisas diferentes do que eu faço no meu dia a dia, tendo experiências novas, né? Esse anúncio tem um texto que diz o seguinte, aqui tem em inglês, né? E no anúncio tem em inglês, eu vou traduzir. Mito funciona no anúncio de três diferentes formas, né? Primeiro eu vou ler o que está no anúncio, o texto que está no anúncio. Grécia, a terra de dimensões míticas, onde o espírito da hospitalidade recebe você como um Deus moderno. Você é um Deus moderno. E as sereias, né? A música das sereias arrastam você para o fundo das águas azuis. Imagina que refrescante, desse calor, né? Onde uma brisa gentil que percorre por antigas ruínas parece sussurrar o seu nome. E a dança até o amanhecer pode ganhar proporções dionisíacas. Na Grécia, os mitos ainda estão muito vivos. E entre eles
está o seu mito, pacientemente esperando por você para vivê-lo. Viva o seu mito na Grécia. Pergunte ao seu agente de viagem. A Grécia é um lugar muito antigo, então ele tem paciência, né? Ele tem, ele espera pacientemente por você, só esperando você poder lá viver os seus mitos, né? É um lugar onde as pessoas vivem os mitos delas. Aí isso aí está no texto do anúncio, né? Aí a autora comenta 3 sentidos de mito que estão no anúncio, né? Que o mito, ele pode ser o que eles chamam de lore, né? A história, as histórias de origem das coisas. O vinho, a história do vinho, ela que ele é uma criação de Dioniso. A história dos homens é a história das 5 raças, né? O homem é a última das 5 raças, né? A mais decaída, segundo contado por Hesíodo. É a história de origem das coisas. Quem fez o que, a quem e como, né? Outro sentido de mito é o de projeção ideológica. O mito como alguma coisa que os gregos contam para eles mesmos, a respeito da origem deles, para garantir um prestígio para eles. Toda vez que você conta você diz assim: a minha família, ela tem eu tive um avô que foi um industrial importante, né? Eu estou importante no país. Eu estou querendo parecer, estou querendo me fazer de importante, né? Estou querendo obter prestígio a partir disso. Então, os mitos gregos são as histórias que os gregos contavam, né? E ainda contam. Você viu que esse anúncio diz que é de um ministro do turismo grego falando da Grécia. Então ele está contando que a Grécia proporciona isso para as pessoas e convidando as pessoas, né? Do Ocidente, pelo menos, né? O anúncio está em inglês. Então a Grécia tem esse prestígio de fazer você entrar em histórias muito antigas, histórias que são importantes, foram importantes para o povo, e o fato de você poder entrar nessas histórias, poder ser bem recebido pelas sereias, e na verdade não seria bom ser bem recebido pelas sereias, né? Quem leu a Odisseia sabe disso. Mas isso faz você ser importante. As sereias vão acariciar seus ouvidos com o canto delas. Olha que maravilha, né? Um canto delas só para você. Elas vão vão sussurrar o seu nome. Olha como você é importante. Então, o prestígio que a Grécia tem, quando ela conta os mitos dela, ela quer que você tenha também, porque ela te convida a participar dos mitos dela e viver o seu mito, né? Então tem esse sentido também de projeção ideológica. Um terceiro sentido de mito que a autora aponta nesse anúncio é o de escapismo, é o de
sair da sua realidade, uma realidade dura, uma realidade de trabalho, de contas, compromissos, para um mundo de histórias, mundo das histórias, mundo de fantasia, né? Um mundo de prazer, de perigo, mas é tudo o prazer é real, mas o perigo é o da Disneylândia, né? É o perigo da fantasioso. Esses três formas de mito estão na forma como a gente lida com o mito, né? Os mitos, quando a gente vê, é como os mitos gregos são formas de contar a origem das coisas, ou então de atribuir importância à Europa, e também tem um sentido de você sentir prazer, né? Ter uma experiência prazerosa, ou de tensão, mas como por ser uma tensão baseada numa ficção, uma tensão prazerosa. Isso é a nossa relação com os mitos gregos, tem esses três sentidos, né, que o autor aponta. Mas se nós pensarmos nos nossos mitos, os mitos da nossa comunidade, pode ter essas três dimensões também, né? A gente fala das nossas origens, que aqui originalmente tinha índios, tinha floresta, animais, e aí chegaram os portugueses e dizimaram os índios, trouxeram africanos e os escravizaram, e também né? Então nossa origem tem esse sofrimento, né? Tem essa mistura de pessoas de origens diferentes, e tem muito sofrimento, né? É uma história que nós contamos sobre nós. E quando você vê hoje pessoas dizendo: não quero saber dos mitos gregos porque isso é eurocentrismo, eu quero os mitos africanos. Isso é uma busca de um mito, né? É a busca de ter um mito para si, um mito com o qual ela se reconheça mais. Mas se ela for ver, ela é ocidental, né? Ela tem uma origem, ela faz parte da tradição dos mitos gregos também, né? Talvez mais do que dos mitos africanos, mas ela passa a estudar os mitos africanos, e ela vai vendo também coisas que ela tem dos mitos africanos. E todos nós temos, né? Não só as pessoas negras. Porque os mitos não são de um grupo só. Os mitos são do lugar, da comunidade. E a comunidade não é a comunidade negra no Brasil. A comunidade é Brasil. Então, se nessa comunidade tem uma formação nos mitos gregos, uma formação europeia, também teve ali na formação a participação negra dos mitos negros, né? Dos mitos oriundos da África, né? E também das lutas dos negros aqui do Brasil, né?
a gente sabe que todo mês de fevereiro tem o carnaval. Isso é porque isso significa que há muito tempo, há tempos que nós não sabemos dizer quando começou. Temos anualmente um período de suspensão das regras sociais, né? De afrouxamento do comportamento, de maior liberdade, né? Liberdade de comportamento, maior alegria. Isso é uma coisa que nós sabemos sobre nós. E isso é um conflito com a regra. É uma forma de nós lidarmos com as coisas que são impostas para nós socialmente falando, né? A existência de um período de liberação. Esse é o mito como origem, que nós podemos contar sobre nós. Mas também podemos contar sobre nós mitos como tentando nos fazer ter prestígio, né? Quando você pode se sentir tendo prestígio aprendendo grego, estudando a mitologia grega, a filosofia grega, ou mitos africanos, né? As ideias africanas. Você pode dizer isso num programa de televisão. Eu sei sobre a história da África, eu sei sobre as religiões africanas, eu sei o que está dizendo, que ideia é essa que as pessoas estão falando, ela tem origem na África, as pessoas param para escutar. Isso traz prestígio para a pessoa, né? Ela, de certa forma, participa daquilo à medida que ela traz aquela história de volta à vida, né? Ela conta aquilo, né? E o mito como escapismo, viver um período com uma experiência, com uma outra experiência, né? E quando a gente fala, como eu disse, do carnaval, aqui há um período no ano de liberação, né? Um período em que você vai escapar. Você começa o ano com o Natal, né? O ano termina com o Natal, uma festa católica, mas logo vai vir uma festa pagã, uma festa de liberação do comportamento. Isso tem a ver com o jogo de poderes, né, entre o catolicismo e a africanidade, né? Tá bom, gente? Essas foram algumas ideias sobre mito. Até a próxima.